intuito dessa exposição e dessa publicação é uma amostra, uma pesquisa histórica do que foi produzido na vanguarda, na poesia de vanguarda no Brasil, começando com Gregório de Mato, passando por Sousandra, experiências isoladas como Frei João do Rosário aqui em Pernambuco, em 1726, com esse acróstico. Eu já fiz um levantamento da poesia visual experimental em Pernambuco e já tinha feito no Brasil, que eu fui curador da Bienal de Poesia Visual do Brasil no México. Então, tem a parte essa experiência isolada entre Joaquim Cardoso. Eu quero dar ênfase para a produção em Pernambuco e no Nordeste, principalmente Pernambuco. Aí entra Joaquim Cardoso, que tem uns poemas visuais fantásticos, inclusive escreveu sua poesia visual. Você tem Manuel Bandeira, você tem aqui no Nordeste Clarivaldo do Prado Varadares, um livro de poesia concreta. Aí a gente entra pelo concretismo, né? Tem a Caixa Preta, de Júlio Plazzi e Augusto, que tem inclusive um disco com Caetano, Viva Vai. Essa sessão também inclui a poesia sonora. E esse aqui é um trabalho de Caetano com Augusto de Campos, de Viva Vai. E a poesia sonora vai pegar na voz dele, de Oswaldo de Andrade, até a produção contemporânea. Então vão ter recitais, né? Vai ter uma mostra documental. Esse aqui, Poemóbiles, também é uma edição rara de Augusto e de Júlio, que são poemas para montar mesmo como móveis, né? E na exposição, nós vamos também na exposição fazer facsímile para as pessoas manusearem, vai ter no iPad também. Então são todos poemas tridimensionais. Tem aqui um poema que Augusto me deu, em braille. A gente vai organizar a visita para deficiente visual, né? Você tem o poema Processo. Essas são as três principais publicações, que é da década de 60. Processo 1.1 e 1.2 foram as únicas três publicações, o resto foram alguns envelopes. E uma coisa é a poesia Praxe, de Mário Chamy, instalação Praxe, que surge logo em seguida ao concretismo, e que é pouco difundida porque só se conhece praticamente o concretismo, esse outro movimento ficaram à margem. Então tem raridades como esse cordel, porque eu quero mostrar também a produção anterior a eles serem concretistas. Esse cordel pelo CPC, Uni, de Ferreira Goulart, João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer. Esse livro não, esse é de Augusto. Tem esse Augusto de Campos. Tem esse editado por Göringer, lá na Suíça, de Ferreira Goulart, que é muito raro. Você tem uma documentação da poesia concreta no Ceará. Você tem vários trabalhos de Vicente do Rego Monteiro, que ele se antecipa ao concretismo, publicando Concretion em 1952, em Paris, que é um livro concretista, e ele tem outros trabalhos também de poesia visual. E Cartomancie, que era em forma de carta de baralho. Então, quer dizer, essa exposição pretende tem de Walter Carvalho, cineasta, que fez parte do poema Processo. Esse é de 68, na Paraíba, antes dele se exilar. Pedro Xiste, que é pernambucano, que é outro cara importante no concretismo, e ele é importante também em relação ao Haikai, que ele volta como a dívida cultural do Japão e introduz de uma forma mais contundente o Haikai no Brasil. Então essa mostra pretende... eu descobri recente, né, a Ligadelha, que tem uns poemas concretos geniais dos anos 70. Eu não conhecia esse livro, isso é uma descoberta recente. Então tem pessoas que também pesquisaram e publicaram isoladamente. Vai ter uma documentação grande sobre esses movimentos, 10 anos da poesia concreta, né? Tem de Haroldo e de Décio, antes de ser concretismo, de Augusto, né? Tem toda uma produção pré-concretista desses poetas. E vão ter cartazes, filmes, slides, fotografias, cartas. Então é uma exposição que a gente pretende unir pela primeira vez toda essa produção. E esse livro, que tem texto teórico de grandes críticos do Brasil, né, que é exemplo de Adolfo Montejo, do próprio Augusto, e vai constar os manifestos de todos esses movimentos, para que as pessoas tomem conhecimento. E há uma preocupação nossa com o educativo também, porque o público de amanhã é formado hoje. Então, se as pessoas acham difícil a leitura da poesia visual, da poesia concreta, a gente tem que se preocupar com o público que vem, com o público infantil.